E que talvez você tenha essa especialização, você sabe falar um pouco sobre essa questão da ansiedade que dá durante a graduação. No seu caso, a gente entende que foi um caso até específico, muito por essa questão desse deslocamento do outro estado para cá, mas eu queria saber, tipo, um contexto geral, que eu vejo que a rotina de um estudante de medicina é muito puxada. É muito É diferente muita de qualquer coisa. outro curso, né? Exatamente. É muito A gente, puxado. às vezes até eu comento com meus colegas aqui, que a gente fica meio que impactado, porque realmente é muita coisa. E a gente se vê, assim, às vezes descontraído num momento, enquanto a gente vê estudante para lá e para cá, estudando, desesperado. Aí eu queria que você abordasse um pouco sobre esse assunto. Certo. É assim, porque especificamente sobre a minha situação, né? Então Sim. eu vim pra cá com 17 anos. Imagina, um menino de 17 anos numa cidade que não conhece ninguém. E eu sempre fui muito estudioso, sempre fui um aluno excelente e tal, muito dedicado. Só que o ensino superior é completamente diferente. São mais responsabilidades, muito mais conteúdo, muitas coisas novas. E aí é difícil lidar com tanta informação nova ao mesmo tempo. E aí eu me vi aqui sozinho, diante de tantas coisas, e isso me deixou, né, com ansiedade, com depressão, enfim. Precisei fazer acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com psiquiatra na época, e foi uma fase muito difícil até eu me adaptar. E eu sei, eu hoje enquanto professor e preceptor, eu vejo os meus alunos e eu vejo que muitos passam pela mesma situação. Dificilmente encontro um aluno que não tem pelo menos algum sinal ou sintoma ansioso ou depressivo. Eu tava conversando com um rapaz que tá estudando medicina aqui também, e ele tava me falando bem assim que ele até brincou, falou assim, todo estudante de medicina tem ansiedade, se não tem ele tá mentindo. É verdade. Por quê? Muito conteúdo, muito volume, a gente começa a lidar com a morte, porque aí tem ali aula de anatomia, então lida com cadáver. Sim. E aí, aos poucos, nós somos inseridos nos ambulatórios e começamos a atender os pacientes, e lidar com histórias muito difíceis, com tragédias familiares, com Sim. situações bem complicadas. E, querendo ou não, a gente acaba absorvendo um pouco disso também. E aí tem a autocobrança, que, no meu caso, por exemplo, eu sempre me cobrei muito nesse sentido, de que eu tinha que ser aluno 10 sempre. Queria excelência sempre, né? E não existe ninguém 10 sempre. Na verdade, ninguém é 10. Né? Porque a gente tem as limitações, não tem como dar conta de tudo. Sim. Só que na época, eu com 17 anos, eu tenho 28 hoje. Então, hoje eu olho pra trás, eu vejo que, meu Deus, que pra né, que toda essa cobrança, né? Por que tudo sabe? isso? Cobrança toda em cima de mim, né? Exatamente. Então, pra que disso tudo, né? Sendo que ninguém é 10. Então, Sim. era algo que me trouxe muito sofrimento. Porque por mais que eu fosse bem, tirasse notas boas, o 10 não vinha. Porque é muito difícil tirar 10, né? E aí isso foi um impacto muito grande, até na questão de ego mesmo. E eu vejo que muitas pessoas passam por isso também. Então, acho que essa é uma dica, a primeira dica aí, né? Sim. A questão do 10, de tirar esse peso, né? Dessa autocobrança de ser 10 sempre e de ser o melhor sempre. Tirar, no caso, esse foco, né? Tipo, é um foco que não pode existir. Você tem Exatamente. que ter saudável, você tem que ser saudável. Não pode existir se cobrar uma coisa que é impossível. Ainda mais você disse pela carga que é, das aulas, tudo. Inclusive, eu conversei com a minha namorada e ela disse que tem questão de... Eu fiquei impactado, eu fiquei em choque. A questão de... Você tem que apresentar, acho que 2 trabalhos por semana, toda semana você tem que discutir em grupo ali e conversar. E eu fiquei assim, isso é desumano pra mim, é desumano. E é fora da nossa realidade, né? Totalmente fora, é uma coisa assim que eu fiquei em choque. E você pode falar um pouco sobre isso também? Sim. Com relação a essa questão dessas 2 apresentações por semana, o nome disso é tutorial. Isso. Então, o que é o tutorial? Uma mesa que aí tem um professor, um tutor e tem mais um grupo de 10 alunos. E aí, cada dia nós vamos discutir sobre um tema específico. E aí, vamos supor, pressão alta, né, que é a hipertensão arterial sistêmica. Aí, Sim. cada um vai falar um pouco sobre a pressão alta. E aí, isso gera muita ansiedade, porque tem aquele tutor ali que vai te avaliar e vai te dar uma nota depois. Então, aí todo mundo quer falar, quer mostrar que estudou, quer mostrar que sabe, e aí isso gera muita ansiedade. Tem aquela disputa, tem a rivalidade entre os colegas, Sim. e era algo que me trazia muito sofrimento também. Então, assim, durante a faculdade, eu era um pouco chato nesse sentido, porque eu queria falar mais do que todo mundo. Sim. E porque eu queria garantir o meu também, a minha nota, né? E então, assim, eu confesso que eu pequei nesse sentido, mas não foi por maldade, foi porque o que eu consegui usar na época foi isso, né? Sim. Que era a minha ansiedade, eu tinha que falar, eu tinha que mostrar serviço,
E, enfim, eu confesso que eu era chato nesse sentido, mas faz parte, né? Fez parte disso na época. Então isso é algo que costuma gerar ansiedade também, essa preocupação em falar, em mostrar serviço, Sim. em ter que estudar pelo menos 2 temas por semana. Então acaba que é muita coisa, né, pra gente poder lidar, muitos assuntos para estudar, é prova, é tutorial, é ambulatório. Sim. E aí, se a gente realmente não cuidar da saúde mental, não cuidar da saúde física, acaba que vem a depressão, vem a ansiedade, e aí acaba que gera aí um prejuízo funcional importante. Sim, inclusive essa questão aí acaba afetando o físico também, né? Você fica todo sobrecarregado ali, igual você disse, tem o tutorial, aí tem prova, aí tem aula, talvez na aula de manhã, aula à tarde ou só à tarde, aí no outro dia você tem que ir talvez para um pronto-socorro da vida, assim, isso acaba afetando muito, muito mesmo, né? Não só tipo, deslocação, por exemplo, mas é uma questão, a minha mente atrapalha o corpo, né? No caso, quando você se ocupa demais, eu acho que você acaba tendo um cansaço mental, né? Isso, pior que o físico. É o pior que o físico, é o cansaço mental. Porque você imagina, o curso de medicina ele é no período integral. Então, na parte da manhã e à tarde, e às vezes tem aula à noite também. Sim. Então, aí você tem o dia inteiro aula. Aí chega a parte da noite, você tem que estudar, porque vai ter uma prova, vai ter o tutorial que tem 2 vezes por semana para você apresentar. Então, é uma rotina cansativa. E aí, manter uma rotina de estudos é muito desafiador, porque você chega cansado depois de um dia de estudo, um dia de aula. Você vai ter cabeça para poder sentar e estudar ainda? Sim. Então, é complicado. Por isso que é importante ter uma rotina de estudo, ter disciplina e pelo menos estudar aí 1-2 horas por dia, porque se deixar isso tudo acumular para perto da prova, aí que piora a ansiedade. Não vai dar conta, vai ter que virar noite de sono para poder decorar aquilo tudo e decoreba um dia apaga da mente, né? O objetivo não tem que ser decorar. O objetivo você não aprende, você só não decora, aprende. né? O objetivo tem que ser aprender. E o aprendizado ele vem com repetição, ele vem com tempo, ele vem com inteligência emocional também, vem com sono, noites de sono bem dormidas, porque é ali durante o sono que esse conhecimento ele é consolidado. Então não é inteligente deixar tudo para a última hora, porque a tendência é que piore tudo, a ansiedade, o aprendizado que não vai acontecer, você pode até ir bem na prova, mas passou a prova esquece tudo. Sim. E aí como é que faz isso? Sendo que o objetivo da faculdade não é aprender, pelo menos o máximo possível, então você vai passar a faculdade inteira decorando, né? Principalmente numa área assim que a gente diz assim, pô, é muito importante para a sociedade. É de extrema importância, Exatamente. Né? Quem seríamos nós sem os médicos? Com Desde certeza. o parto até a questão tipo de estar idoso já, vocês estão com a gente sim, o tempo todo, o tempo todo. Exatamente.